Meus irmãos, se eu perguntasse para vocês, nesta noite, neste momento, você está feliz? Você está alegre? Talvez, certamente a maioria aqui responderia, depois de um dia de trabalho, cansado, chego aqui, você me vem com essa pergunta, não é que eu estou triste, mas também não estou feliz, eu estou normal. A maioria de nós responderia dessa forma, se recebesse uma pergunta dessa de supetão, de surpresa. E isso reflete a maneira como nós encaramos, a maneira como nós enxergamos, compreendemos a alegria. Nós entendemos que a alegria, ela é mais restrita, ela é mais propícia para momentos especiais. A alegria, ela é propícia para os momentos em que nós temos grandes vitórias, grande sucesso. Ou pelo menos a alegria, ela é mais propícia nos nossos momentos de lazer, nos nossos momentos de descontração. A alegria, ela não está necessariamente, não é uma experiência que nós vivemos no nosso ordinário, no nosso cotidiano. Ao contrário, a alegria, muitas vezes nós entendemos, ela é mais propícia para momentos especiais, momentos adequados à alegria. Mas a verdade, meus irmãos, é que na palavra de Deus, alegria é coisa séria, com o paradoxo que essa frase pode trazer para nós. Alegria é coisa muito séria, alegria é coisa que tem que estar presente em nossas vidas. Em primeiro lugar, porque a alegria é um imperativo na palavra de Deus, é um mandamento. Então, se a alegria é um mandamento, ela não é uma experiência opcional em nossas vidas. Alegria não é algo que nós podemos nos dar ao luxo de experimentar somente em alguns momentos. Os outros momentos são mais adequados, não sei, talvez a apatia, talvez até a frustração. Não a alegria. Não necessariamente eu preciso buscar a alegria constantemente. E a Bíblia não diz isso. Alegria é coisa séria. Em primeiro lugar, porque é um mandamento da palavra de Deus. E em segundo lugar, porque a alegria, ela tem uma profunda raiz espiritual. Por trás da alegria existe uma raiz de adoração. E a Bíblia nos ensina isso. E isso parece ser muito complexo, mas na verdade é muito simples. Tem sido muito comum na minha experiência dentro da minha casa, educando a minha filha que tem 3 anos de idade, e às vezes ela me pede alguma coisa e eu falo não. E ela me responde, mas eu quero. E geralmente eu digo para ela, mas não importa o que você quer, importa o que Deus quer. E ela me diz, eu fico triste. Ela já entendeu, assim como nós entendemos, a ligação que existe entre eu quero, desejo e alegria. O meu sonho para ela e para todos nós, especificamente nesta noite, é que nós entendamos que quando nós quisermos, quando nós desejarmos mais a vontade de Deus do que a nossa própria vontade, a nossa alegria estará em Deus e não em nós. E este é o mandamento da palavra: alegrem-se no Senhor. Essa é a ordem da palavra, porque a alegria tem profundas implicações espirituais. Porque se nós desejarmos as coisas do mundo, nós nos alegraremos nas coisas do mundo e nós demonstraremos que estamos escravizados pelo mundo. Mas se nós desejarmos o Senhor, nós nos alegraremos no Senhor, em conhecer o Senhor
e demonstraremos que pertencemos ao Senhor. Então, nesta noite, nós queremos pensar neste mandamento do apóstolo Paulo, texto conhecido em Filipenses. No capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 16, pensando a respeito da alegria. Alegria é coisa séria, alegria verdadeira, alegria espiritual, alegria no Senhor. E nesta noite o Senhor quer nos conduzir a sermos sábios na nossa alegria. A sermos sábios a respeito de como alcançar a alegria no Senhor e como permanecer alegres no Senhor. Este é o mandamento, essa é a instrução da palavra para nós nesta noite. Filipenses 3, do versículo 1 ao 16, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que nós vemos nestas linhas é um testemunho do apóstolo Paulo. O que nós vemos aqui é o apóstolo Paulo abrindo o seu coração. Paulo está falando a respeito das suas experiências, do que ele vivenciou desde o dia em que o Senhor Jesus entrou na sua vida até o tempo presente, quando ele está escrevendo essa carta aos irmãos. Mais do que ele tem vivenciado, Paulo, ele abre o seu coração. Paulo, ele fala das suas motivações, o porquê ele faz as coisas do jeito que ele faz. E todo esse testemunho de Paulo é uma grande exortação. Está baseado nessa ordem que ele dá no versículo 1. Alegrem-se no Senhor. Através do seu próprio testemunho, Paulo quer estimular a igreja a se alegrar em Jesus. E o que nós vamos então é aprender através do testemunho de Paulo como encontrar a alegria no Senhor Jesus e como permanecer nesta alegria. Em primeiro lugar, através do testemunho de Paulo,
eu aprendo que para encontrar a alegria no Senhor Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. E aí, desde já, fica claro que a alegria que o mundo oferece é oposta à alegria no Senhor Jesus. O mundo diz que para sermos alegres, nós não podemos negar o nosso coração. Pelo contrário, nós temos que realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. E aí nós encontraremos alegria. Mas o que a palavra diz é que é o oposto. A alegria no Senhor Jesus, ela vem a partir de uma capacidade espiritual que não está em nós mesmos. A capacidade de negar o nosso coração. Por isso que a alegria do Senhor não tem nada a ver com a alegria do mundo. E nós fatalmente ficaremos somente com uma alegria. Ou daremos vazão aos desejos, sonhos, vontades do nosso coração e ganharemos a alegria do mundo. Ou negaremos o nosso coração no poder do Senhor para alcançar a alegria em Cristo. Paulo dá este mandamento: alegrem-se no Senhor. E aí ele diz: cuidado, a alegria de vocês está em perigo. Para que vocês permaneçam alegres no Senhor, vocês precisam ter cuidado. Existe um ladrão cercando vocês, um ladrão da alegria de vocês. E que ladrão é esse? São os que praticam o mal, são os cães, são a falsa circuncisão. É uma falsa mensagem que estava rodando a igreja. Foi a primeira heresia que chegou às igrejas e que Paulo combateu de maneira muito feroz. A heresia dos judaizantes. Constantemente o apóstolo Paulo, ele plantava igrejas e ele seguia nas suas viagens missionárias para plantar mais igrejas, e logo após chegavam esses falsos mestres com a igreja prontinha e começavam a pregar. E eles eram eloquentes, e eles eram mestres judeus, e eles ganhavam espaço na igreja. E a mensagem deles era a seguinte: olha, muito legal, vocês confiaram em Jesus, vocês foram batizados, vocês foram salvos, olha, muito bacana isso aí, mas ainda falta algo. Vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam guardar toda a lei de Moisés, senão vocês não poderão ser salvos. E o que Paulo está dizendo? De maneira nenhuma. Isso significa confiar na própria carne. Não dá para conviver as duas mensagens, uma ao lado da outra. Ou vocês vão confiar totalmente no Senhor Jesus e no que Ele realizou na cruz, na graça, na salvação, na justiça dEle conquistada na cruz. Ou vocês vão confiar no próprio braço, ou vocês vão confiar nas próprias forças. Não dá. Cuidado. Vocês estão desfrutando de alegria, alegria singela, alegria simples no Senhor. E é a partir disso que Paulo fala do seu testemunho. Paulo fala: se fosse por glória da carne, se fosse por obedecer à lei, eu seria o maior. Esses irmãos aí se orgulham de serem mestres da lei, e estão querendo fazer vocês guardarem a lei, confiarem nos próprios esforços, nos próprios méritos para serem aceitos diante de Deus. Se for assim, eu sou o maior de todos. E é aí que Paulo fala do seu currículo. Paulo vai falar, olha, no versículo 5, eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, como a lei manda. A lei mandava que o menino judeu tinha que passar pelo ritual da circuncisão ao 8º dia de vida. Paulo falou, meus pais fizeram, eu desde nenenzinho eu sou judeu, rigoroso na lei. Eu sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, uma das principais tribos de Israel. A tribo que permaneceu ao lado de Judá quando as 10 tribos do norte se rebelaram contra o reinado de Davi, foi a tribo de Benjamim, a única que permaneceu com Judá, uma tribo especial, não é uma tribo qualquer. Eu não sou da tribo de Azer, eu não sou da tribo de Naftali, eu sou da tribo de Benjamim, eu não sou de qualquer tribo. Isso que Paulo está falando. Verdadeiro hebreu, o que ele está falando? O meu sangue é puro. Se você olhar a minha árvore genealógica, só tem hebreu.
Não tem gentil misturado na minha família, não. Vai dar lá em Abraão, de pai e de mãe. Não sou mestiço, eu sou hebreu de hebreus, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, educado na escola mais rigorosa na lei de Moisés, fariseu. Quanto ao zelo, ou seja, eu ia até as últimas consequências para aplicar a lei, eu era zeloso da lei. Eu cheguei ao ponto de perseguir e assassinar a igreja de Cristo. Quanto à justiça que há na lei, as práticas da lei, irrepreensível. Ninguém jamais poderia me acusar de não cumprir a lei. É isso que Paulo está falando. Se fosse para confiar na carne, eu seria o maior. Desde criança, educado na lei, na religião judaica. E eu me esforcei por isso. É isso que Paulo está falando. Eu dei o meu melhor. Eu fui convencido que este era o caminho que eu devia seguir. Eu fui convencido que era assim que eu iria me achegar a Deus. E eu me esforcei ao máximo. Eu dei de tudo para conseguir os meus objetivos. E quer saber? Eu consegui todos os meus objetivos. Tudo o que eu queria, todos os alvos que eu coloquei diante de mim, tudo o que eu precisava fazer, eu fiz. E eu não me frustrei em nenhum dos meus planos. Eu consegui. Mas quando eu conheci Cristo, quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, isso que para mim era lucro, isso que para mim era o meu maior tesouro, se tornou perda. Não se tornou sem valor, não se tornou nulo, se tornou perda, se tornou prejuízo, se tornou prejudicial. Que tipo de prejuízo me causa? Eu entendi que esse tipo de postura, esse tipo de vida me separaria de Cristo. Então, se me separa de Cristo é prejuízo. Eu abandonei, não tornou simplesmente sem valor, se tornou prejudicial. E aí eu neguei tudo aquilo que eu busquei a minha vida toda. Meus irmãos, é muito improvável que algum de nós venha do judaísmo. Mas a verdade é que o testemunho de Paulo, a antiga conduta religiosa do apóstolo Paulo, é a mesma que a minha e a sua. Ela espelha necessariamente a inclinação religiosa do coração de qualquer ser humano. Naturalmente, o nosso coração é inclinado a desejar coisas neste mundo. E nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria nessas coisas. E nós buscamos, e nós desejamos, e nós fazemos disso a nossa salvação. Seja o que for. E nós vamos correndo atrás disso tudo, e nós vamos projetando, colocando a nossa vida, os nossos esforços, a nossa esperança constantemente nisso. Mas quando nós encontramos com o Senhor Jesus, nós sabemos o que é abrir mão de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós vínhamos fazendo para ganhar somente a Cristo. É disso que Paulo está falando. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse que o reino dos céus, isso está lá em Mateus 13, é como um campo que tem um grande tesouro escondido. E um homem encontra aquele tesouro naquele campo. E aí o que ele faz? Ele deixa ele escondido, ele vai correndo, vende tudo que ele tem, toda a sua vida, tudo que ele lutou a vida inteira para conquistar. Ele abre mão, ele vende tudo que ele tem. E cheio de alegria, o Senhor Jesus diz: compra aquele campo. E o Senhor Jesus continua: é como um homem que negocia pérolas. Ele é um negociante de pérolas, e ele está sempre correndo atrás de pérolas, e comprando, vendendo pérolas, fazendo a sua vida nisso. Mas um dia ele encontra uma pérola só, de grande valor, e também com grande alegria, ele vende todas as suas pérolas, todos os seus esforços, toda a sua vida, tudo o que ele vinha fazendo até aqui, para ganhar uma pérola só. E essa pérola
é Cristo. Todo aquele que já chegou a Cristo sabe o que é isso. É o que o Senhor Jesus falou em Apocalipse 2, quando Ele está falando com a igreja dos Efésios. Ele fala do primeiro amor. E Ele diz à igreja dos Efésios: vocês esqueceram do primeiro amor, arrependam-se, voltem às primeiras obras. Você sabe o que é primeiro amor, se você é de Cristo. É aquela alegria singela, eu diria que é quase que infantil. Quando você conhece a Cristo nos primeiros dias, e você está tão feliz porque você conheceu o Senhor, você foi liberto do mundo, você foi liberto da escravidão do pecado, e você agora quer somente o Senhor Jesus, e você se joga nos braços de Jesus, e você se alegra profundamente, suficientemente em Jesus. Todo aquele que encontrou a Cristo sabe o que é o primeiro amor, seja qual for a sua história. Talvez você veio de uma falsa religião, preso em ritos, em regras, mas não desfrutava de verdadeira liberdade, não desfrutava de paz. Mas um dia você encontrou o Senhor Jesus, e quando você encontrou o Senhor Jesus, tudo aquilo que você se dedicou tanto para conquistar, para conseguir, talvez você tivesse posições, você abre mão e você corre para Cristo com alegria. Você não negocia com o Senhor: eu posso levar um pouquinho da antiga. Não. Quem conhece o Senhor Jesus, abre mão e corre para Cristo. Talvez você era alguém extremamente materialista, e com muito esforço, você conquistou tudo que você tem, e você se dedicou, e você também teve sorte, e você deu o seu máximo, como Paulo. Paulo diz: tudo que eu quis eu conquistei, a minha vida inteira eu trabalhei por isso, eu fui severo comigo mesmo e eu conquistei. Mas quando você encontrou a Cristo, você percebeu, aquilo não te dava alegria, aquilo não te dava propósito. Cristo te dá propósito, e você abre mão de tudo. O seu coração já não é mais o mesmo com aquela ganância, você encontrou Cristo. Alegria. Talvez você fosse alguém escravo dos prazeres. Eu já fui assim. Na minha adolescência eu me desviei do Senhor, escravo dos prazeres. E qual é a alegria do mundo? É essa. O mundo não tem alegria no seu cotidiano. Qual que é a alegria do mundo? Sexta-feira está chegando. Sexta-feira está chegando. E se estoura em depressão, a vida toda desequilibrada, mas a sexta-feira está chegando. Com toda a cachaça, com toda a gandaia, com todo o prazer, a sexta-feira está chegando. Eu era assim. E cada vez o final de semana tinha que começar antes. Na quinta, na quarta, porque não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, não tem alegria, não tem paz. Mas quando o Senhor Jesus vem, não adianta, eu não quero negociar com o mundo, eu nego a mim mesmo, porque eu encontrei uma pérola de grande valor. É dessa alegria que Paulo está falando, e Paulo está dizendo: essa alegria, ela precisa ser preservada. Porque eu sei que você concorda comigo. Você sabe o que é a alegria do primeiro amor. E infelizmente, você precisa admitir que você também sabe o que é se esfriar no primeiro amor. Você sabe o que é perder essa alegria, esse entusiasmo no Senhor. Porque nós perdemos. Porque nós, infelizmente, na nossa insensatez, voltamos a confiar na nossa carne. Voltamos a desejar coisas que o mundo tem para nos oferecer. E é isso que eu aprendo no testemunho do apóstolo Paulo. Aquele que encontrou alegria no Senhor e que permanece nessa alegria, ele não somente nega a si mesmo, mas ele rejeita o mundo. Eu poderia dizer que ele continua negando a si mesmo, estaria certo da mesma forma. O que eu quero dizer? Ele não nega simplesmente a sua antiga vida, mas ele continua a cada dia negando as novidades, os convites do mundo.
Porque ele tem o seu foco na alegria do Senhor. Perceba que Paulo falou que ele já considerou no versículo 7 aquilo que era lucro, aquilo que ele lutou pela sua vida inteira, agora é prejuízo por causa de Cristo, porque isso vai concorrer com a alegria de Cristo no meu coração, então eu não quero, isso vai me prejudicar. Só que Paulo vai além, no versículo 8 ele diz, mais do que isso, não somente minha antiga vida no judaísmo, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a grandeza suprema do conhecimento de Cristo Jesus. Quando eu coloco lado a lado conhecer o meu Senhor Jesus e as coisas do mundo no meu coração, eu considero tudo que o mundo tem para me oferecer vai concorrer com Cristo. Para mim é prejuízo, para mim eu quero conhecer Cristo. Ele fala da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, e aí no versículo 10 ele repete, qual é o alvo dele? Eu quero conhecer Cristo. E ele chega ao ponto, e se eu tiver que sofrer por causa disso, o sofrimento será instrumento nas mãos do meu Senhor, para que eu o conheça ainda mais. Paulo está falando aqui de um conhecimento, quando ele fala, eu quero conhecer o Senhor Jesus no poder da sua ressurreição. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer do poder que ressuscitou a Cristo e que também nos ressuscita, nos tornando nova criatura. Paulo está querendo dizer que ele quer conhecer o poder de Cristo na santificação, se tornando cada vez mais parecido com Cristo, e por causa disso, ele rejeita tudo que o mundo tem para oferecer. Isso é prejuízo. No século XVIII, existiu um missionário que não foi famoso em sua época, mas que se tornou extremamente relevante, extremamente famoso nos séculos seguintes, David Brainerd. Ele viveu nos Estados Unidos no século XVIII, ele evangelizou os índios ali na região de Nova Jersey, e muito sofrimento no campo missionário, na selva, morreu de tuberculose, morreu novo, com 29 anos. E nos últimos dias da sua vida, ele ficou hospedado na casa de um pastor famoso também, que é Jonathan Edwards, ficou famoso na história. E naquele tempo, os homens daquele tempo tinham o costume de fazer um diário espiritual, diário da sua vida com Deus, não é diário simplesmente, diário espiritual, seu coração diante de Deus, sua vida de oração, etc. E quando ele morreu, já estava perto da morte, Jonathan Edwards pediu, olha, você me permite usar o seu diário depois da sua morte? No início ele hesitou, falou, não, eu não quero glória para mim, mas já perto de morrer ele falou, tá bom, eu confio na sua sabedoria, faz o que quiser com o meu diário. E é interessante que Jonathan Edwards, quando ele fala na publicação, na compilação que ele fez no diário, ele fala, eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra, um grande avivamento para os Estados Unidos, pela maneira como David Brainerd orava. Ele orava com certeza que Deus tem algo. E o próprio Jonathan Edwards, ele é usado num grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no século XVIII. Enfim. Esse diário influenciou todo o movimento moderno de missões. Jim Elliot, famoso missionário que morreu na selva amazônica, tem aquela famosa frase que não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder, certo? Pessoal, Jim Elliot, você vai para o meio dos índios, você é tolo? Não é tolo aquele que dá o que não pode reter. A minha vida, eu dou a minha vida para o Senhor para ganhar o que não pode perder, a vida eterna, eu não posso perder. Enfim, Jim Elliot, ele foi motivado pelo diário de David Brainerd. E esse livro, ele é publicado em português por Jonathan Edwards, A Vida de David Brainerd. Para contextualizar, no dia 8 de dezembro de 1743, ele diz o seguinte, seu diário espiritual: minha mente ficou muito distraída com diferentes sentimentos. Ela parecia estar numa surpreendente distância de Deus, a olhar ao redor,
para ver se não havia alguma felicidade, alegria, a derivar-se do mundo. Deus, por um lado, e certos objetos do mundo, por outro, pareciam cada um convidar o meu coração e as minhas afeições. A minha alma parecia confundida entre eles. Há muito tempo que eu não tenho sido tão cercado pelo mundo. E isto em relação a alguns objetos em particular, para os quais eu pensava já estar morto. Mas, mesmo quando estava desejando agradar a mim mesmo com qualquer coisa sem valor, coisa mundana, a culpa, a tristeza e a perplexidade assistiram aos primeiros impulsos do desejo. Certamente que não posso mais ver a aparência do prazer e da felicidade do mundo como eu costumava ver. E bendito seja Deus por qualquer habitual insensibilidade para com o mundo. Eu não encontrei paz ou libertação dessa distração e perplexidade mental, até que obtive acesso ao trono da graça. Logo que tive qualquer senso de Deus e das coisas divinas, os encantamentos do mundo sumiram, e meu coração ficou decidido por Deus. Mas ainda assim a minha alma lamentava pela minha insensatez, que desejara algum prazer, sem derivá-lo somente de Deus. Que Deus perdoe minha idolatria espiritual. Este homem compreendeu o que é alegrar-se no Senhor, o que é considerar o mundo e todas as coisas como prejuízo. Mas, irmãos, a maioria de nós, talvez todos nós, não temos essa mesma sabedoria, essa mesma maturidade. E nós perdemos a nossa alegria, nosso entusiasmo pelo Senhor de maneira muito sutil. Eu me lembro, há um tempo, aconselhando um jovem casal. Haviam casado menos de um ano, talvez. E um casal bom, um casal legal, um casal crente, casal promissor, com problema no casamento. Porque a mãe da esposa começou a semear descontentamento no coração dela em relação ao seu marido. Você já reparou? Seu marido não é tão bom assim. Olha o que ele faz. Olha o que ele deixa de fazer. Olha isso. E coisas que aquela jovem esposa não tinha nem percebido. E logicamente, a mãe tem influência no coração da filha, sempre terá. Aquilo começou a ser semeado no coração dela, começou a trazer crise no relacionamento, até que finalmente a verdade veio à tona. O problema era exterior ao casal, não era interior. De maneira muito sutil, esse é o método do mundo, este é o método de Satanás. Desde o início com Eva, é claro que você não vai morrer, Eva. Come do fruto. Você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus. Eva não conhecia o mal, Eva não tinha pecado no coração. Ela não sabia o que era o mal, mas a serpente coloca uma insatisfação que nem existia. Ela estava alegre, livre no Senhor. Eva, você vai ter algo que você nem conhece, algo que você não tem. Você vai poder ter o seu destino nas suas mãos, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai tomar suas decisões, não vai precisar mais confiar em Deus, depender de Deus, e semeia essa insatisfação. E Eva é enganada, come do fruto, e ela conhece o mal, não somente intelectualmente. Conhecemos o mal, assim como Eva, o mal habita em nós. Imagina a tristeza daquela que era totalmente pura, agora se sente corrompida. E o que Paulo está falando aqui é do caminho inverso. Paulo está falando exatamente isso. Eu conheço o mal que habita em mim, mas eu conheci Cristo, e eu quero conhecer Cristo cada vez mais, e o poder da sua ressurreição. E eu quero conhecer Cristo não somente intelectualmente, eu quero ver Cristo em mim, eu quero conhecer Cristo por experiência transformadora, e essa é a minha alegria.
E cada vez que eu perceber, eu estou conseguindo perdoar aquela pessoa. Senhor, glória a Deus. É o Senhor, não poderia ser eu. Eu estou conseguindo amar os meus inimigos. Senhor, eu estou conseguindo ser puro de coração. Senhor, eu estou conseguindo ser sábio. Paulo está falando, meus irmãos, a alegria da santificação é conhecer Cristo. Conhecimento verdadeiro, não meramente intelectual, conhecimento transformador. E por isso ele rejeita todas as coisas. E se ele tiver que sofrer, que venha o sofrimento. Se eu tiver que sofrer, Senhor, eu vou ser zoado na faculdade, na escola, eu não vou ser o super popular, que venha, eu estou conhecendo a Cristo. Eu não vou crescer tanto profissionalmente, eu não vou poder participar dos esquemas, eu encontrei um tesouro maior, não é o que o mundo dá, eu estou conhecendo Cristo. Se eu tiver que passar por perseguições, por aflições, eu perco todas as coisas. Meu tesouro não está nesse mundo. Eu não negocio com este mundo. Eu não dou jeitinho com este mundo. Eu não me porto com este mundo. Eu não participo das piadas deste mundo. Eu não quero a glória deste mundo. Considero tudo isso como prejuízo. Porque a minha alegria é conhecer Cristo. É isso que Paulo está falando. Depois de abandonar a antiga vida, continuamos abandonando, rejeitando a nossa carne, os prazeres deste mundo, para conhecer Cristo. A alegria da santificação é conhecer de verdade, relacionamento vivo, poderoso e transformador com Cristo. E por último, o que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que aquele que guarda a sua alegria, ele está em progresso constante. Não aceita a estagnação espiritual, não aceita o retrocesso espiritual. Paulo, ele falou da sua vida, daquilo que ele fez. Perceba, Paulo fala da sua conversão, ele rejeitou todo o seu judaísmo. Ele fala da sua caminhada de santificação, ele continua rejeitando todas as coisas. E agora Paulo fala da sua esperança futura. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O prêmio que Deus vai me dar. Eu já tenho alegria hoje conhecendo a Cristo, mas a alegria de verdade será no futuro. E é de lá que eu espero, não deste mundo. Paulo já falou do que ele faz. Agora Paulo fala do seu coração. Por que que ele faz isso? O que está dentro do coração? Qual é a sua motivação? E ele diz, eu tenho um foco somente. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Eu persigo o alvo do meu chamado celestial. Como, Paulo? Eu esqueço do que ficou para trás. Eu não me lembro. Eu rejeito me lembrar com apego de tudo aquilo que eu abandonei por Cristo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Tudo aquilo que eu abandonei por Cristo com tanto vigor, com tanto entusiasmo, mas o tempo vai passando. Eu acho que eu fui um pouco radical demais. Eu acho que não precisava tanto assim. Eu acho que eu posso voltar a namorar um pouquinho com o mundo. Não é isso que Paulo fazia. Eu não olho para trás. Eu não olho para tudo que eu deixei por Cristo. Eu não olho para as acusações malignas que também tentam me prender ao passado, a tudo aquilo que Jesus já perdoou. Eu só olho para frente, para a alegria verdadeira que eu vou receber quando o Senhor Jesus voltar. Este é o meu alvo. Prossigo adiante, não retrocedo. E perceba, existe muita força, muitos esforços aqui nas palavras de Paulo. Ele diz que ele se esforça profundamente para alcançar aquilo para o qual ele também já foi alcançado. Versículo 12, ou seja, Paulo tem certeza que ele já foi alcançado por Deus. Paulo tem certeza que ele está seguro, mas isso não faz com que ele se acomode. Isso faz com que ele se esforce ainda mais para ser tudo aquilo que Deus espera que ele seja, porque ele nunca está satisfeito com o conhecimento de Cristo. Cristo sempre tem mais, e a alegria dele está em conhecer a Cristo. Aquele que está seguro na salvação, ele não se acomoda,
Ele não estagna, porque ele está seguro, eu estou salvo mesmo. Pelo contrário, o que Paulo nos ensina é aquele que está seguro, aí ele se esforça ainda mais para alcançar aquilo para o qual eu já fui alcançado. E daí ele diz, quem é maduro, pensa como eu, no versículo 15. Se tiver alguém que ainda não é maduro, prossiga buscando, Deus vai esclarecer. Mas quem já é maduro, Paulo reconhece, eu ainda não alcancei tudo. Por outro lado, ele reconhece, eu já alcancei a maturidade. Eu sei como viver a vida cristã. Eu sei que é dessa forma. Todos que são maduros, pensem da mesma maneira. Não aceito um coração dividido com as coisas do mundo. Não aceito retrocesso. Somente progresso. Porque eu tenho alegria em conhecer a Cristo. E porque eu espero alegria muito maior quando o Senhor Jesus voltar. O prêmio do meu chamado celestial. Alcanço aquilo para o que eu já fui alcançado. Esforço, diligência. O que eu aprendo, irmãos, é que a alegria do cristão está em rejeitar a si mesmo para poder conhecer e ganhar a Cristo. Alegria espiritual, alegria verdadeira, alegria do primeiro amor, alegria que tem que ser preservada, alegria infantil, como o Senhor Jesus diz que aquele que não se torna como uma criança não alcança o reino de Deus. Eu preciso de pouco para alegrar minha filha. Quando ela está chorando, um colo é suficiente. Ela não quer saber o que eu posso fazer. Ela se sente segura no abrigo do meu colo. Esse tipo de alegria simples, suficiente no Senhor Jesus. Como Davi fala no Salmo 131, Senhor, não é altivo o meu olhar e nem soberbo o meu coração. Não ando atrás de coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada sossega no colo da sua mãe, a minha alma é como essa criança para comigo. Espera, pois, Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Não é a alegria do mundo, sempre ansioso, sempre querendo algo mais, sempre insatisfeito, sempre buscando. Eu fiz sossegar a minha alma, eu já encontrei tudo no Senhor. E eu guardo o meu coração para Ele, negando a mim mesmo, negando o mundo, crescendo em santificação, para conhecer e ganhar a Cristo. Vamos orar?